Bom dia, pessoal. Como vamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje começamos aqui na pontualidade britânica ou na pontualidade suíça. Começamos exatamente às 9 horas. Então, hoje a gente está começando a nossa primeira palestra às 9 horas da manhã. Eu tinha dito para vocês que eu ia cada dia falar sobre uma profissão de turismo nesses primeiros 30 minutos. Mas, em função de várias solicitações, eu resolvi montar um curso chamado de Introdução ao Estudo do Turismo. Serão 30 minutos também diários. E estou pedindo ao meu amigo Marcos Neves, da Escola de Turismo CIET, para que ele crie uma forma de certificar as pessoas que fazem esse curso. Então você vai fazer o curso e vai receber também um certificado. Então, em vez de ficar falando sobre profissões de turismo, eu vou falar sobre uma introdução ao estudo do turismo. Espero que vocês gostem. Eu vou preparar isso com muito carinho. Preparei a nossa primeira aula de hoje com muito carinho. E vou fazer isso todo dia, né? A cada dia eu vou falar sobre um assunto que diga respeito à introdução ao estudo do turismo. As pessoas acharam que seria mais genérico do que entrar diretamente falando em profissões de turismo, né? Que eu pudesse, pelo menos, num primeiro momento, apresentar toda uma parte conceitual. Então, hoje eu vou falar sobre uma parte conceitual da atividade turística. Vamos começar nos perguntando como é que a atividade turística acontece. Ela acontece quando alguém sai da sua residência habitual e se desloca para algum lugar fora da sua residência habitual para poder visitá-lo, para poder conhecê-lo. Na realidade, nesse deslocamento há um sentido de lazer. A pessoa está se deslocando para se divertir. E a gente vai encontrar dois tipos de consumidores que saem do seu domicílio habitual, que vão para outro local para poder se divertir, no sentido de lazer. Nós vamos encontrar aquele consumidor que vai e volta no mesmo dia. É aquela pessoa, por exemplo, que sai de manhã e volta no final da tarde. É aquela pessoa que sai de manhã e volta depois do almoço. Mas o objetivo dela foi sair de casa para conhecer um determinado local turístico. Nós vamos chamar essa pessoa de excursionista. Então, excursionista é aquele consumidor que vai consumir o produto turístico, mas que vai e volta no mesmo dia. Então, o primeiro tipo de consumidor do produto turístico se denomina excursionista. E nós temos um segundo tipo de consumidor, que é, na realidade, aquele que sai do seu domicílio habitual e que pernoita fora de casa. Ele não vai e volta no mesmo dia. Ele, na realidade, ele vai pernoitar. Ele vai sair de casa para pernoitar. Esse, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, que é a agência especializada da Organização das Nações Unidas em Turismo, esse a gente vai chamar de turista. Então a gente vai ter dois tipos de consumidor do produto turístico. A gente vai ter, na realidade, o turista e o excursionista. O excursionista vai e volta no mesmo dia, enquanto que o turista pernoita fora de casa. Pode pernoitar um dia, 2 dias, 3 dias, enfim. O que caracteriza o turista é que ele não volta no mesmo dia, que ele pernoita. Então, esses são os dois tipos de consumidores do produto turístico. Devo dizer para vocês também que nem sempre as pessoas se deslocam meramente por lazer. Há motivos específicos que levam as pessoas a sair de casa e se deslocar para outros lugares.
Por exemplo, motivos religiosos. Todos os muçulmanos, por exemplo, pelo menos uma vez na vida, eles têm que ir a Meca. É uma peregrinação que eles fazem. Então, é muito importante para a Arábia Saudita a quantidade de muçulmanos que, na realidade, viajam anualmente para a Meca. Eles vão ali fazer uma peregrinação. E é engraçado que quando eles voltam dessa peregrinação, eles se chamam El-Hajj. Então você vê muitas vezes um muçulmano, que o nome dele, por exemplo, era Mohammed Karim Briki, e quando ele volta da peregrinação, ele passa a se chamar Mohammed Karim Briki El-Hajj. Isso significa que ele já fez a peregrinação. E a religião muçulmana só obriga as pessoas a fazerem essa peregrinação se elas, na realidade, tiverem condições de saúde e condições financeiras. Se elas não tiverem, elas não são obrigadas a fazer essa peregrinação. Então isso seria, por exemplo, uma outra modalidade. Seria, na realidade, uma modalidade religiosa. Então a gente viu que tem uma modalidade de lazer, tem uma modalidade religiosa. Tem pessoas também que se deslocam para participar de congressos e convenções, seria uma modalidade de congresso. Então, é para que nós entendamos que o turismo não é apenas o lazer, ninguém vai só para se divertir. Muitas vezes a pessoa vai, enfim, com um cunho religioso para participar de um congresso. É claro que ela acaba misturando durante essa sua ida, essa sua viagem, ela acaba misturando na realidade o lazer também. Porque ninguém vai só participar de um congresso, ninguém vai ficar só na realidade da peregrinação. Então a gente acaba também tendo a possibilidade de, além de usufruir desses segmentos diferentes que não são reservados unicamente ao lazer, a gente acaba também usufruindo do lazer, usufruindo, enfim, da possibilidade de passear nesse determinado momento. Essas pessoas que viajam, esses turistas e esses excursionistas, eles na realidade consomem o produto turístico, que é um produto que tem características muito específicas. A primeira característica do produto turístico é que ele é estático, ou seja, o consumidor só tem contato com o produto in loco. O consumidor tem que se deslocar até o produto para poder consumi-lo. O que se vende para o consumidor é uma imagem do produto. Por isso, na realidade, é que as imagens são tão importantes quando a gente, na realidade, trabalha a comercialização do produto turístico. Porque ele é estático, ele está lá parado. A gente tem que chegar até ele para poder consumi-lo. Então, normalmente, o que vai nos motivar esse deslocamento, normalmente são imagens, são informações, não é? Às vezes, não é a imagem propriamente dita, mas às vezes é também o boca a boca. É alguém que visitou um determinado produto, que voltou, na realidade, e que nos conta como é que foi a sua experiência. Então, esse boca a boca também passa a ser muito importante para nos motivar a sair, a nos deslocar, a ir para outros lugares. Por exemplo, nascem os famosos blogs de turismo, onde as pessoas contam suas experiências. E às vezes essas experiências motivam você, na realidade, a visitar outros lugares. Eu tenho meu blog, Viajando com Bayard Boiteux. Se você tiver a oportunidade de ler algum dos meus relatos, talvez você entenda, na realidade, o que eu conto, não é? Eu não conto apenas o que eu fiz, mas eu dou algumas dicas para que você possa otimizar o seu tempo enquanto você estiver lá. E que você possa ter possibilidades mais baratas, possibilidades mais em conta, de poder, na realidade, usufruir daquele produto turístico. Então, a primeira característica é que o produto é estático. A segunda característica do produto turístico é que ele é altamente perecível, ou seja, ele tem que ser consumido na data aprazada. Por exemplo, um avião tem
250 assentos. Nesse momento, ele está saindo de uma cidade e indo para outra e ele só conseguiu vender 30 assentos. Ele não tem como recuperar os outros 220 assentos. Ele não tem como estocar os outros 220 assentos, como ocorreria, por exemplo, com outras atividades. Por exemplo, se você coloca um sabonete e o sabonete não é vendido, você tem como estocar. Se você coloca, por exemplo, uma caneta e a caneta não é vendida, você tem como estocar. Já isso, infelizmente, não acontece com os produtos turísticos. Eles não podem ser estocados. Eles são altamente perecíveis. Eles têm que ser consumidos na data aprazada. A terceira característica do produto turístico é que ele é sazonal, ou seja, ele está sujeito à distribuição de fluxos turísticos ao longo do ano, que acarreta normalmente 3 estações: a baixa, a média e a alta. Normalmente, os preços mais altos são praticados na alta estação, porque, via de regra, a alta estação está ligada a momentos em que aquela cidade turística tem as melhores condições para ser comercializadas. Por exemplo, uma estação de esqui seria comercializada muito melhor durante o inverno. Por isso, os preços que ela pratica no inverno são muito mais altos. E os preços que ela praticaria, por exemplo, no verão, são muito mais baratos. Por isso há essa diferença entre alta e baixa estação. E agora surgiu uma média estação, em que os preços, enfim, às vezes são mais em conta também, não é? Tudo depende muitas vezes de promoções. Vocês sabem que a atividade turística vive de promoções, não é? Então a gente tem que buscar também esses momentos de promoção. E a quarta característica do produto turístico é que a sua comercialização se dá de forma integrada. Você não pode vender apenas um hotel, você não pode vender apenas um restaurante, você não pode vender apenas um atrativo turístico, você não pode apenas vender o transporte. Você tem que juntar todos esses atores na hora da comercialização do produto turístico. Então, nós dizemos que a comercialização do produto turístico se dá de forma integrada. Ou seja, a gente não vende apenas um componente, a gente tem que juntar todos os componentes na hora da comercialização do produto turístico. Então, nós já vimos primeiro que existem dois tipos de consumidores da atividade turística: o excursionista, que é aquele que vai e volta no mesmo dia, e o turista, que é aquele, na realidade, que pernoita fora de casa, que fica no mínimo 24 horas fora de casa. Já vimos, na realidade, que o que caracteriza a atividade turística é você sair do seu domicílio habitual para conhecer outros lugares. E vimos também que nem sempre esse deslocamento é um deslocamento de lazer. Eu posso, por exemplo, me deslocar por motivos religiosos. Dei para vocês o exemplo dos muçulmanos, dos islâmicos, que vão uma vez por ano a Meca. Então, o turismo para a Arábia Saudita, por exemplo, o turismo para Meca é um turismo muito religioso, muito mais religioso. E vimos também que algumas pessoas se deslocam por causa, na realidade, de congressos e convenções. No entanto, deixei claro para vocês que mesmo nesses outros deslocamentos, que podem não ser unicamente de lazer, mas que podem ser religiosos, que podem ser congressos e convenções, existem até, na realidade, pessoas que viajam para se tratar, não é? Porque há remédios, há tratamentos que são muito mais baratos em alguns países, e alguns países estão muito avançados em algumas doenças e, na realidade, se abriram para receber o que a gente chama de turismo médico, não é? Por exemplo, Cuba, para tratar o vitiligo. Então, tem muita gente que vai para lá, na realidade, com esse objetivo específico. Eles foram se estruturando, eles têm clínicas, eles têm pacotes específicos para receber esse tipo de consumidor e até alguns tratamentos.
Só para vocês terem uma noção, pasmem vocês, mas tem muita gente, por exemplo, que vem tratar os dentes no Brasil, porque é muito mais barato do que na Europa. E às vezes muito mais barato do que nos Estados Unidos. Então a pessoa vem para cá, na realidade, para falar, para se tratar. Aí é engraçado, a pessoa vai comprar uma passagem, vai pagar hotel, mesmo assim o tratamento vai ficar mais barato. A mesma coisa acontece, por exemplo, até com oftalmologistas. Existe muita gente que vem para o Brasil para tratar dos seus olhos, porque aqui as operações, enfim, são mais baratas. Então, esses deslocamentos foram, na realidade, criando uma série de segmentos específicos, não é? Às vezes são segmentos como religioso, médico, congressos e convenções, e às vezes esses segmentos se baseiam, na realidade, em pessoas específicas, não é? Pessoas que vão se deslocar. É verdade, na realidade, Luiz Carrato, você tem razão. O turismo esportivo também é muito importante, é um outro segmento. Tem muita gente, na realidade, que viaja para correr maratona, tem muita gente que viaja para participar de jogos de futebol, para participar das Olimpíadas. É verdade, o turismo esportivo também é um turismo, é um segmento muito importante também. Você tem toda a razão, Luiz Carrato. É um segmento, na realidade, bem expressivo hoje dentro dos deslocamentos que acontecem. Por outro lado, foram se criando também grupos específicos de pessoas que querem viajar na realidade por terem alguma semelhança, por terem alguns pontos em comuns, não é? Então a gente tem, por exemplo, muitas vezes grupos da melhor idade, turismo da melhor idade, que trabalha com pessoas de idade mais avançada, mas que querem viajar, na realidade, com grupos específicos, com passeios específicos. Foi se criando, por exemplo, esse segmento. O segmento LGBT é um segmento muito importante. Há muitas empresas que foram se especializando nesse segmento para poder prestar um serviço adequado para esse tipo de consumidor, até para que ele se sinta bem no decorrer da prestação de serviço, para que ele se sinta respeitado. Muitos países e muitas cidades foram, na realidade, preparando os seus prestadores de serviço para receber os diversos segmentos. E há segmentos, enfim, muito interessantes, como os mochileiros, que viajam pelo mundo inteiro, que muitas vezes pedem carona, que muitas vezes se hospedam em hostel, não é? Não existe, vou dizer para vocês, experiência mais interessante do que se hospedar em hostel. Eu já me hospedei em vários, não é? É uma coisa muito boa porque você divide experiências com uma série de pessoas que estão ali ao mesmo tempo. Muitas delas estão ali sozinhas, não é? Então, isso é uma coisa muito interessante. Pessoas que estão viajando sozinhas, e quando você está no hostel, você, na realidade, pode conversar com elas, pode encontrar com amigos, pode fazer, na realidade, pequenos passeios. E no hostel, hoje em dia, quer dizer, não existem só quartos com dormitórios coletivos. Isso é uma coisa do passado. Antigamente, vou me hospedar num hostel, vai ser sempre um local que vai ter dormitório coletivo. Não, existem quartos privativos, com banheiro, sem banheiro. Eu tenho uma experiência muito engraçada, né? Uma vez eu fui com a minha ex-mulher, Fátima Borges, para Londres, e a gente se hospedou num hostel, não é? E ela nunca tinha se hospedado num hostel. Foi engraçado, e aí a gente foi lá para o hostel, não tinha banheiro privativo e tinha, na realidade, um banheiro coletivo. E era engraçado porque a Fátima tinha um cabelo muito grande, precisava lavar o cabelo, e a gente tinha que ficar segurando na água para ela poder lavar o cabelo. Então isso é uma coisa que eu não esqueço nada dessa viagem que eu fiz, na realidade, com a minha ex-mulher Fátima a Londres. Então, para vocês saberem também que as pessoas, quando vão se deslocando à procura desse produto muito específico, que, como eu disse para vocês, é estático, é altamente perecível, só se vende através de uma imagem e se vende através de uma comercialização especializada, não é?
através desse produto. Essas pessoas, muitas vezes, na realidade, buscam também experiências diferentes. Elas não querem mais, na realidade, uma experiência convencional quando elas viajam. Antigamente você queria era uma excursão formatada. Um guia pegando você no aeroporto, levando você para o hotel, fazendo um city tour com você, depois devolvendo você ao hotel, oferecendo para você uma série de opções, não é? Esse tipo de produto ainda é muito forte, sobretudo para aquelas pessoas que viajam pela primeira vez. Se você viaja pela primeira vez, automaticamente você tem que ir através de uma agência de viagens. Vai ser muito mais fácil porque ela vai otimizar o seu tempo. Assim como, se você, na realidade, além de querer otimizar o seu tempo, você também quer, na realidade, alguém que possa lhe ajudar no tocante ao idioma, muitas vezes você vai para um país em que o idioma é totalmente diferente. Então, às vezes, e devo dizer para vocês, na maior parte dos casos, é melhor, sobretudo quando você é um marinheiro de primeira viagem, que você, sem dúvida alguma, o faça através de uma agência de viagens. Eu hoje, né, com os meus 60 anos, já conheço mais de 200 países e tenho viajado a maior parte das vezes por conta própria. Eu compro uma passagem e vou viajando por conta própria. Até para a China eu fui por conta própria. E foi muito engraçado porque a única coisa que eu, na realidade, contratei na China foi o transfer e um city tour para eu poder aprender. Porque eu falei, meu Deus, chegar no aeroporto, não sei muito bem como vai ser para chegar até o hotel. Então, na realidade, eu contratei o transfer e contratei um city tour para ter uma ideia geral. E depois era engraçado, eu me hospedei no novo hotel em Pequim e foi uma coisa muito engraçada porque eles davam um cartãozinho para você, escrito em chinês, dizendo assim, me leve de volta para o hotel tal. Você entrava no táxi, ia para os lugares, não é? E quando você voltava, você pegava o táxi, mostrava aquele cartãozinho para a pessoa e a pessoa, na realidade, lhe levava de volta para o hotel. E olha, eu vou dizer para vocês, eu em Pequim, Xangai, enfim, todas as cidades chinesas onde eu estive, eu andei de metrô, fui para todos os lugares, enfim, por conta própria e me diverti bastante. Uma das viagens, por exemplo, que eu mais me diverti ultimamente foi quando eu fui para o Vietnã. Foi muito legal, vou dizer para vocês, adorei minha experiência em Hanoi. Também fui por conta própria. A única coisa que eu pedi é que o hotel onde eu estava hospedado fosse me buscar no aeroporto. Era um hotel pequeno, no meio da cidade, um preço muito bom, $45. Hoje você consegue hotéis com preços bem competitivos, né? Você tem que só procurar. E dali, na realidade, eu peguei um guia de turismo que andava comigo o dia inteiro, que era meu amigo, passou a ser um grande amigo. Ele me levou para conhecer todos os lugares, a gente andava de táxi, andava para aqui, andava para lá. Porque eu devo confessar para vocês que hoje o turista ele quer viver, muitas vezes, uma experiência cultural. Ele quer saber um pouquinho como é que é o lugar onde ele está visitando, como é que as pessoas se comportam, como é que na realidade elas vivem. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, é um outro tipo de experiência que se tem. Claro que nós temos muitas vezes aquele turista que ainda tem a predileção pelo hotel. Até porque, por exemplo, hotéis que pertencem a grandes cadeias normalmente têm um formato muito parecido. O Hotel Ibis, o Hotel Novotel, por exemplo, o Hotel Hilton, o Hotel Sheraton. Então, cada vez que você vai para um desses hotéis, na realidade, eles têm uma formatação, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Então, muitas dessas pessoas querem se hospedar nesses hotéis porque elas sentem segurança quando elas vão para lá. Elas sabem exatamente, olha, o quarto é assim, o banheiro é assim, a recepção é assim, o café da manhã é assim. Até porque esses hotéis foram tomando formatos, eles foram se formatando, eles foram, na realidade, identificando padrões de conforto e padrões de oferta, na realidade, de serviços. Mas surgiu também o Airbnb,
que é, na realidade, quando você se hospeda na casa de uma pessoa. Então, você pode se hospedar num quarto na casa de uma pessoa, ou você pode também se hospedar, alugar um apartamento para você se hospedar que pertence a essa outra pessoa. É uma outra modalidade. E essa criatividade foi, na realidade, fazendo com que os prestadores de serviço, os mais convencionais, tivessem que cada vez mais serem mais criativos, buscar cada vez mais formas, na realidade, de maximizar a prestação e melhorar a prestação de serviço. Quer dizer, o fato do Airbnb entrar, ele não vai fechar os hotéis em nenhum momento. Ele vai, na realidade, ser uma nova modalidade e os hotéis vão, sem dúvida alguma, buscar outras formas, na realidade, de comercialização. Vão agregar alguns valores específicos para que eles mantenham também a sua demanda. E a mesma coisa que essa briga hoje que existe no mundo entre os carros que têm aplicativos, na realidade, e os táxis. Tem mercado para todo mundo reclama, mas na realidade foi uma outra modalidade que foi encontrada no mundo para que a gente pudesse, sem dúvida alguma, oferecer uma nova modalidade. Então, eu vou dizer para vocês, eu notei, por exemplo, que os táxis também foram se adequando, também foram se adaptando. Tem um ponto de táxi aqui no meu condomínio que ele passou a dar 20% de desconto, para que o valor cobrado fosse semelhante ou perto, na realidade, do valor dado pelo Uber. Então, quer dizer, isso é uma grande revolução que acontece no mundo, não é? Todas essas novas modalidades que vão surgindo, esses novos serviços que vão surgindo, eles vão, sem dúvida alguma, incentivando a nossa criatividade. Além dos tipos de consumidor que eu apresentei para vocês, além das modalidades e as características do produto turístico, gostaria de dizer para vocês também que existem as correntes turísticas. Então, hoje nós temos, na realidade, várias correntes turísticas. Existem pessoas que viajam dentro do seu próprio país, os nacionais que viajam dentro do seu próprio país, eles fazem turismo doméstico. Os estrangeiros que viajam para outros países fazem turismo exportativo. Então, quando você ouvir falar em turismo exportativo, são pessoas que saem do seu país de origem, que vão conhecer outros países. Então, esse segmento se chama de turismo exportativo. Quando um nacional viaja dentro do seu próprio país, ele está fazendo turismo doméstico. E quando um estrangeiro viaja num outro país que não é o seu, ele está fazendo turismo receptivo. Então, essas são as três grandes correntes da atividade turística: o turismo exportativo, o turismo receptivo e o turismo doméstico. Vamos resumir um pouquinho o que nós vimos até agora. 2 tipos de consumidor turístico: turista e excursionista. Turista é aquela pessoa que pernoita fora da sua residência habitual, que fica pelo menos um dia fora da sua residência habitual, enquanto que o excursionista ele vai e volta no mesmo dia. Os dois têm como objetivo sair do seu domicílio habitual para conhecer um atrativo turístico, que pode ser um museu, que pode ser uma igreja, pode ser um parque, não é? Vimos também que nesses deslocamentos, nem sempre esses deslocamentos são deslocamentos de lazer. Muitas vezes a pessoa se desloca por motivos muito específicos, como motivos religiosos. Dei como exemplo para vocês que todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez durante a sua vida, se tiver condições financeiras e de saúde, até a Meca, não é? Então, a Arábia Saudita recebe um grande número de muçulmanos anualmente que vão fazer turismo religioso. E disse para vocês também que, às vezes, algumas pessoas saem do seu domicílio habitual, na realidade, por motivos específicos, por motivos médicos. Dei exemplo para vocês, por exemplo, que alguns países foram se estruturando para receber pessoas que têm alguma doença, como Cuba, por exemplo, no tocante ao vitiligo. Recebe anualmente uma série de pessoas que vão ali se tratar.
vive, na realidade, de pacotes específicos voltados para pessoas que têm como objetivo o turismo médico. Dei exemplo para vocês também do turismo de congressos e convenções. Falei para vocês também que nessas outras modalidades, embora as pessoas estejam se deslocando por algum motivo específico, normalmente elas acabam conjugando o lazer. Então acabam, na realidade, indo fazer tratamento médico, mas acabam passeando. Acabam indo numa peregrinação, mas acabam passeando. Acabam indo para um congresso ou uma convenção e acabam passeando. Disse para vocês também que o produto turístico, que é, na realidade, o produto que essas pessoas vão encontrar nos outros lugares, cada vez que elas se deslocarem, elas vão estar se deslocando em direção a um produto turístico. O produto turístico pode ser uma cidade, pode ser um museu, pode ser um restaurante, e que esse produto tem características muito específicas. A primeira é que ele é estático, ou seja, eu me desloco até ele, para que eu possa usufruir dele. Então, o que eu vendo dele, na realidade, é uma imagem, não é? Por isso é que a gente diz que o produto turístico é estático, porque eu tenho que me deslocar até ele para poder consumi-lo, não é? Então, eu tenho que ir até ele, e quando eu chegar lá é que eu vou poder usufruir dele. A segunda característica é que ele é altamente perecível. Ele tem que ser, na realidade, consumido na data aprazada. Ele não pode ser estocado. Então, um hotel, por exemplo, tem 150 unidades habitacionais. Se ele não conseguiu vender numa noite 120 unidades habitacionais, ele não tem como guardar aquelas unidades habitacionais e oferecer no outro dia, como acontece, por exemplo, com um sabonete ou com uma caneta. Ele não pode estocar aqueles produtos. Uma outra coisa também é que o turismo está sujeito à sazonalidade, que é a distribuição de fluxos turísticos ao longo do ano, que acarreta a média, a baixa e a alta estação. Normalmente, a alta estação é o momento em que uma cidade oferece as melhores condições para ser comercializada. Então, por exemplo, uma estação de esqui vai oferecer as melhores condições no inverno. Uma praia vai oferecer as melhores condições no verão. E normalmente na alta estação os preços são mais baratos. Vimos também que as pessoas podem viajar dentro do seu próprio país. Elas estavam fazendo turismo doméstico. Quando o nacional viaja dentro do seu próprio país, ele faz turismo doméstico. Quando o nacional vai para outros países, ele faz turismo exportativo. A palavra exportar significa mandar para fora. E quando um estrangeiro viaja dentro de um país, ele faz turismo receptivo. Então, quando a gente fala em turismo receptivo, é a recepção de turistas estrangeiros que chegam ao nosso país. Vimos também que as pessoas hoje procuram viajar de diversas formas. Às vezes elas querem viagens já muito bem formatadas, com hotel, guia, city tour, transporte, sobretudo aquelas pessoas que viajam pela primeira vez e que talvez tenham mais dificuldade em otimizar o seu tempo, por isso devem dar preferência a uma agência de viagens, e aquelas pessoas que viajam muito, que acabam, na realidade, montando seus próprios pacotes, fazendo as descobertas por conta própria. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. O nosso curso se chama Introdução ao Estudo do Turismo, não é? Ele vai ser dado diariamente, nesse horário, às 9 horas. Eu vou sempre trazer alguns conceitos gerais de turismo para conversar com vocês, eventualmente dividir algumas experiências. E estou tentando, junto com meu querido amigo Marcos Neves, diretor da Escola de Turismo CIET, para poder certificar vocês, para que vocês possam receber um certificado no final desse curso que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela gentileza de me assistir, de me ouvir hoje, e até amanhã, segunda-feira, às 9 horas. Um grande abraço. E lembro para vocês uma coisa, hoje, às 9h30, nós temos nosso curso de francês.
vai ser nossa terceira aula. Então eu espero vocês também, aqueles que quiserem, para o nosso curso de francês. Um bom dia para todos e até amanhã no nosso curso de Introdução ao Estudo do Turismo e até logo para aqueles que fazem, na realidade, o curso de francês. Muito obrigado e até já. Lembro a vocês que essas aulas ficam aí na minha página no Facebook. Então, se você não pôde assistir a aula desde o princípio, você tem essa aula toda gravada aí. E para facilitar, eu estou colocando assim, aula de francês 1, aula de francês 2, e a partir de hoje eu vou colocar aula de introdução ao estudo do turismo 1, aula de introdução ao estudo do turismo 2, para que você possa ver a aula depois por conta própria, às vezes num momento mais aprazível e que você consiga fazer, que às vezes não dá para você fazer nesse momento em que eu estou ao vivo, tá bom? Muito obrigado, um abraço, hein? Tchau, tchau.